Senhoras e senhores, estamos no segundo dia de realização do 5º Congresso Nacional promovido pelo ID, Instituto de Direito James Tubenschlag. Este que é mais um da série Os Notáveis. E, dentre os notáveis, não poderia estar ausente o professor que nos brindará com a conferência que ouviremos a seguir sobre o tema que, na verdade, é uma indagação angustiante. Há um processo justo? Para proferir essa conferência e nos fazer refletir em torno dessa indagação, tivemos a grata satisfação de ter aceito o convite o professor Calmon de Passos, a quem, com grande honra, passo a palavra. Como a minha idade já reclama prudência, e da última vez eu cometi um lapso imperdoável, eu quero me lembrar que há colegas que estão me vendo virtualmente sem eu que ter a correspondente visão virtual deles, que são os do telão. E eu quero dar a eles prioridade e dizer que agradeço a atenção que vão me dispensar. E a vocês, com quem vou interagir assim, sem intermediação, o meu agradecimento por vocês terem aceito, sem protesto, todas as carinhosas mentiras que foram ditas a meu respeito. E eu entendo por quê. Nós estamos na época do consumismo e da publicidade. E ninguém desmerece o produto que quer vender. E o Instituto de Direito não iria dizer alguma coisa negativa a respeito de uma mercadoria que ele está oferecendo aos consumidores, que são vocês. Portanto, restabelecendo a verdade, eu sou apenas, e essa qualidade eu me atribuo, e essa qualidade eu me reivindico. Eu sou apenas uma pessoa com alguns defeitos. Primeiro defeito, eu sou volúvel. E durante toda a minha vida tenho mudado muito de opinião. Então eu sou um homem sem pensamentos enraizados. Os meus pensamentos têm uma raiz tão frágil que qualquer brisa desenraiza. A segunda coisa é a minha resistência de desistir de estar na arena. Eu sou uma espécie de boi, ou melhor, de touro, que virou boi e ainda tem a pretensão de procriar. Mas, por mais que eu deseje me conservar um lutador, eu converso muito isso. Ontem mesmo tive uma reunião com 4 alunos meus do mestrado, da última turma, jovens, e eu disse a eles uma coisa que é verdade. Eu disse: olha, vocês pensam que eu insisto nessa reunião com vocês, em proveito de vocês? Seria desonestidade. É em meu proveito, porque vocês me ajudam a não envelhecer mais rapidamente. De sorte que eu, muitas vezes, sou exagerado nas minhas posições pela insegurança que eu tenho de, não sendo tão violento, parecer mais velho do que sou. Então, a minha rebeldia é uma espécie de camuflagem para a minha decadência cronológica e a minha proximidade de me tornar, efetivamente, não um edifício tombado, como eu sou hoje, mas um sepultado. E o tema foi escolhido nessa linha. Todos sabem de minha posição, um tanto crítica e talvez até exagerada, e profundamente cética quanto a todas essas reformas que vêm sendo feitas ultimamente. Eu sempre disse, eu tenho um certo orgulho de ter uma espécie de premonição.
quando saiu a Constituição de 88, em 1990, num congresso neste Hotel Glória, eu chamei a Constituição de 88 de Constituição cortesã. Quase fui expulso do congresso, porque eu estava vilipendiando uma Constituição cidadã. E se não fosse o carinho que naquele tempo eu já merecia de meus colegas, eu não teria continuado. No entretanto, hoje o clube dos que descreem da Constituição de 88 está crescendo assustadoramente. Quando as reformas começaram, eu fui um crítico acerto das reformas. E mereci críticas severas e perdi algumas amizades. Mas digo com absoluta tranquilidade que as reformas comprovaram que, ao invés de melhoras, elas geraram uma série imensa de problemas e problemas extremamente graves. Eu continuo nessa linha de ser um pouco... Já me disseram que eu sou assim porque eu sou polemista. Eu preciso divergir, porque se eu não divergir, eu morro. Mesmo que seja uma divergência insensata, é possível que seja. Mas eu quero colocar aqui um tema que está me inquietando. E me inquietando, eu dizia há pouco tempo a Hamilton Bueno de Carvalho, eu tenho a alegria de me sentir um candidato a defunto, portanto, uma pessoa sem futuro. Eu sou um indivíduo que ganha uma loteria a cada minuto, porque se eu daqui a 60 segundos estiver vivo, é um prêmio. De sorte que isso me faz ser alguém apressado demais em manifestar a vocês minhas inquietações, que talvez se eu fosse menos velho, maturasse mais para transmiti-las. Mas eu as coloco não como verdade, eu as coloco como convicções minhas, uma espécie de testamento que eu estou fazendo para vocês, deixando o pouco que eu pude realizar, que eu traduzo nessas minhas inquietações e nessas minhas preocupações, que não são desesperanças, porque eu sou uma pessoa que creio na condição humana e na criatura humana de um modo necessário. Mesmo quando a criatura humana parece destrutiva, na verdade, o que ela está fazendo é o que a gente faz quando podamos as plantas. Nós cortamos galhos para que elas floresçam mais. Às vezes a revolta, às vezes destruir uma civilização, às vezes o terror, às vezes as coisas que nos assustam é o começo de um rejuvenescimento, porque é a poda de alguma coisa que já não estava dando os frutos que a gente almejava que fossem dar. Então eu gostaria de começar essa minha palestra trazendo uma expressão de Wittgenstein. Wittgenstein disse o seguinte: não há mundo, e quando ele se refere a mundo, ele especificamente está se referindo ao mundo do homem, sem a ética e sem a lógica. Agnes Heller fez uma apreciação sobre essa afirmação de Wittgenstein que me pareceu de uma lucidez extrema. Ela disse, essa frase de Wittgenstein é ambígua, porque se ele quis dizer que a lógica e a ética são da condição humana nos mesmos termos, isso é falso. Mas se ele quis dizer que a lógica e a ética são inerentes à condição humana, isso é verdadeiro. E por que é que o homem tem que ser necessariamente ético e lógico? E por que será que a ética não pode ser trabalhada em termos de pensamento como a lógica? É que o homem, ainda na linha de Agnes Heller, uma coisa que eu gostei, foi uma resposta à condição humana que eu gostei. Ela disse, o homem, a condição humana, é a condição de um animal que perdeu a proteção dos instintos. Deixou de ser regulado pelos instintos e ficou condenado ao determinismo de ser livre, de ter que decidir sobre o seu próprio
agir. Teve que optar diante de alternativas. Enquanto para os outros seres vivos não há alternativas, todos os seres vivos têm um sistema receptor, que recebe o estímulo externo, e um sistema efetuador, que responde como programado pela natureza a esse estímulo externo. O homem, não sei por que acha, não me interessa saber, nem eu tenho resposta, entre o sistema receptor, recebe o estímulo externo, e o sistema efetuador que dá a resposta, colocou essa complicação desnecessária que se chama reflexão. Então o homem transforma aquilo que para o animal é sensação em percepção, em ideia, em símbolo. E o homem cria mitos, religiões, faz arte, ciência e direito também. Então o homem é um ser que deixou de ter simplicidade. Fernando Pessoa diz assim: meu Deus, pensar incomoda como a chuva num dia frio de vento intenso. Pensar. Por isso é que eu penso com os olhos, penso com os ouvidos, penso com minhas mãos. Mas isso é bobagem. A gente, queira ou não queira, não consegue pensar com os olhos, nem com as mãos, porque a gente está sempre transformando uma realidade que é dura, resistente, que existe. Porque esse microfone, por mais que eu deseje esmigalhá-lo, eu não vou conseguir esmigalhá-lo. Até porque a essa altura, com os bíceps que eu tenho, dificilmente eu esmigalho até um picolé. Mas, no entretanto, eu tenho a perfeita noção de que esse microfone não existe. Que é uma pura construção do meu cérebro trabalhando estímulos externos. E tanto ele não existe, eu digo às vezes pileriano, que se meus olhos tivessem a mesma composição desse grande telescópio que aumenta a imagem milhões de vezes, eu não veria o microfone. E se eu tivesse uma estrutura atômica como ser, que me permitisse uma energia suficiente a alguns milhões de vezes da energia que eu tenho, esse microfone eu esmigalharia com mais facilidade do que eu hoje, com a minha idade, esmigalho qualquer coisa. Pronto, não, isso aqui, essa florzinha. Então tudo é relativo. Esse microfone é uma realidade para mim, no mundo do homem, e é uma mentira. Que a grande realidade é a energia. Esta coisa, um nome que a gente dá ao que não sabe o que é. E que os orientais dizem com muita sabedoria. No princípio, era energia não manifestada. E a criação não é mais do que a energia se manifestando. Desde sempre e até sempre. Ora, então, esse bicho-homem tem essa estrutura. Independente dele, ele não pode superar essa estrutura. E essa estrutura do homem faz com que a lógica seja universal, seja ahistórica. Não adianta ser oriental ou ocidental para não perceber que a parte é menor do que o todo, salvo se for imbecil. Mas, quando eu vou para o campo da ética, se eu colocar um oriental e um ocidental, eles são pessoas incomunicáveis. Porque o universo simbólico do oriental é completamente diverso do universo simbólico do ocidental. Então não pode haver uma ética universal. Não pode haver uma moral universal. A gente não pode pensar em leis universais para a ética. E a gente tem que chegar à conclusão, queira ou não queira, que é a única sensata e que a moral, a ética é alguma coisa relativa, histórica, susceptível e necessariamente exigindo a construção dialógica dos homens em cada momento histórico, em cada época, em cada situação concreta. Dentro desse universo, desses dois a priori, de que nenhum de nós foge também. Cada dia eu me convenço mais. Um a priori genético,
que a gente não muda para todo o resto da vida, e um a priori social, que vai marcar o nosso destino. O fato de você ter nascido num determinado tempo histórico, numa determinada família, num determinado estado. Se eu não tivesse nascido em 1920, se eu não tivesse nascido em Salvador, se eu não tivesse nascido numa família de classe média alta, se eu não tivesse nascido, eu era hoje uma pessoa completamente diferente. E se eu não tivesse nascido geneticamente do modo que sou, inconsequente, intempestivo, extrovertido, fala mais depressa do que pensa, e depois se arrependa do que pensou, porque pensou, não vou mudar nunca, não vou mudar nunca. Geneticamente, eu vou morrer como sempre fui. E socialmente, eu vou ser uma pessoa condicionada por aquilo que marcou o meu passado e está marcando o meu presente. Agora, por que isso? Por um motivo muito simples, para justificar uma coisa que eu tenho dito. Sou a favor da pena de morte. Não estou querendo escandalizar. Apenas não considero que o crime hediondo mereça a pena de morte. Não considero que o terrorismo mereça a pena de morte. Se eu pudesse matar alguém, eu só mataria a pessoa que eu perguntasse. Você sabe o que é o justo? Quantos dias já sei? Eu pá! Imediatamente. Porque esse indivíduo é de uma periculosidade social tão grande que cada momento de sua vida ele vai ser pernicioso. Porque é a pior das perversidades é alguém saber o que é justo e o que é injusto. Eu uma vez, quando me perguntaram assim, você já se sentiu injustiçado alguma vez? Eu digo, ora, inúmeras vezes. E como é que você sabe que está injustiçado? Quando que eu queria alcançar, não alcancei. Tranquilo. A injustiça é a coisa mais fácil do mundo. Eu queria ter 12 mulheres. A natureza não me permitiu dar conta nem de uma. Eu me sinto injustiçado. É uma injustiça biológica, mas é uma injustiça. Eu queria ter um Mercedes-Benz. Ando num Fusca. Sou um sujeito injustiçado. Eu recebo como proventos de aposentadoria uma coisa que eu não digo. Eu não sou um sujeito injustiçado, me fizeram justiça. Então, o conceito de justiça e injustiça é imoral. Interessante, é um conceito ético imoral. Se você parte de um pressuposto de um justo universal absoluto e que vai servir de parâmetro para medir todas as outras concepções de justiça, você já começa a ser radicalmente injusto. Ora, meu Deus, se é assim, o justo e o injusto só pode ser encontrado através da interação entre os homens. E a interação entre os homens, na minha perspectiva, é outro convencimento que eu tenho. Eu não posso pensar o meu semelhante diferente do que eu sou. Eu digo sempre, eu não tenho culpa de ter nascido um homem ordinário, um homem sem caráter. Porque quando eu me olho no espelho, qual é o José Calmon que eu vejo? São Francisco de Assis, uma zorra. Nunca me olhei no espelho e me vi São Francisco de Assis. Eu não digo ao boi, meu irmão boi, eu gosto é de um bom churrasco. Meu irmão boi aqui, ó. Meu próximo, eu adoro o meu próximo. Se ele não ameaçar minha bolsa, se ele não ameaçar minha vida, se ele não ameaçar meus privilégios. Porque no momento em que alguma coisa boa para mim é ameaçada, ele já não é meu próximo. Pelo contrário, ele é o meu inimigo. Então o adversário é aquele que nos desinstala. Os nossos juízos éticos são muito imorais. E a gente precisava se convencer disso. A gente precisava se convencer de uma coisa
que cada dia para mim é mais verdadeira. No fundo, esse animal que é o homem, para superar a sua animalidade, ele tem que utilizar essa coisa estranha que lhe deram, que é essa sua vocação de humanidade, mas que para nós sermos humanos e não animais, é uma luta permanente. A vitória do homem, criatura humana, condição humana, sobre o seu alicerce animal, é uma luta de toda hora. Nós vencermos a nossa animalidade. Existe coisa mais terrível do que não desejar a mulher do próximo? Porque a mulher do próximo é uma mulher que outro alimenta. Então a mulher do próximo é aquela que só nos dá o sabor de baunilha. Mas quem faz o picolé, quem compra o pauzinho e a caixa de conservação é o outro, é o responsável. Então, a minha animalidade, o meu apetite sexual, pede que a mulher do outro seja uma fêmea que eu possa possuir. Mas a minha condição humana começa a criar códigos que vão transformando a mulher do próximo, não numa fêmea, mas num tabu. Aí o sujeito disse com aquela elegância: a mulher de meu amigo é macho para mim. E que a gente pergunta: você não será gay, não? Ora, se eu penso assim, não posso aceitar que o direito tenha como objetivo e vocação realizar a justiça. Mas não há quem me convença. O que é que me importa de eu chegar no fórum, ver aquela mulher com uma balança, os olhos vendados e a espada? Não acredito nela. O que é que adianta me dizerem que a justiça, a sentença que me deram é justa? Só se for a favor do meu cliente. Eu só vejo justiça nas decisões que favorecem meu cliente. Porque as decisões contra meu cliente são tão injustas que eu recorro imediatamente. E vou ver se descubro no direito brasileiro se não tem algum recurso que ninguém nunca inventou nem pensou, para eu inventar e pensar, para que eu retarde a justiça dessa decisão. Porque a decisão só é justa quando atende a meu interesse. E será que existe algum parâmetro? Ontem mesmo com meus colegas do mestrado, nós estávamos dizendo assim, esse problema dos princípios. Veja bem, Calmon, vamos refletir o seguinte. O juiz da primeira instância criou o direito, com base em principiologias, isso e aquilo, defendendo, com alicerce, na dignidade da pessoa humana. Então, com fundamento na dignidade da pessoa humana, ele decidiu. Aí vem o tribunal, com fundamento na dignidade humana, reforma. Vem o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na dignidade da pessoa humana, reforma. E vem o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, com base na dignidade da pessoa humana, reforma. Só tem um jeito. Bota todo mundo assim no petrolão e diz: quem foi que traiu a dignidade da pessoa humana? A resposta só pode ser uma: quem não era ministro do Supremo Tribunal Federal. E pá! Ora, se eu posso tolerar, respeitar e legitimar a sentença do juiz monocrático em nome da dignidade da pessoa humana, a sentença do tribunal em nome da dignidade da pessoa humana, o aresto, para mudar o nome, a dignidade não, o aresto do Superior Tribunal de Justiça em nome da dignidade humana, e o aresto com letra maiúscula do Supremo Tribunal Federal, eu chego à conclusão de que, na verdade, eu não sei qual era a justa nem a injusta, eu só sei qual é a válida
e que tem a serviço dela a coerção. Aquela que eu não posso deslegitimar. Porque se eu deslegitimar, vou em cana. Se eu legitimar, tomo meus bens. Porque se essa ameaça desaparecer, eu já disse isso aos magistrados, no dia que vocês não tivessem atrás de vocês a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, Sistema Penitenciário e etc., vocês só podiam dar a sentença via e-mail. Porque vocês davam a sentença à conta e sumiam no mundo, porque aquele que perdeu ia atrás de vocês, caçar vocês. Se fosse caridoso, dava uma surra que você ficava inutilizado para o resto da vida. E se fosse impetuoso, matava você. Então, na verdade, há uma mistificação brutal quando a gente quer associar direito à justiça e falar em decisão justa. Não existe decisão justa. E disse decisão legitimada por um sistema jurídico através de todo um processo necessário de legitimação para que essas feras que somos nós individualmente possamos conviver. Então, na verdade, cada momento histórico constrói a sua regulação social. E essa regulação social necessita ser efetivada, sob pena de não convivermos. Porque se o homem é o lobo do homem, também o homem, esse outro lado do homem, aquele lado que dizem que foi o sopro de Deus, foi um grande erro. Ele não fez do barro da terra, porque não deixou o desgraçado com o barro da terra. Aí o que foi que ele fez? Campou, acabou com o pobre do boneco. Não é mais nem Bob, nem Barbie. Então isso nos obriga também a perceber que esse bicho homem que nós somos, cioso de liberdade, cioso de não ter obstáculo, cioso de possuir tudo quanto ele desejar possuir, não pode realizar essa sua potência se não ceder alguma coisa dela para conviver com a potência do outro. Então é a racionalidade do homem que obriga a gente a fazer concessões, perder um pouco de nossa liberdade e nossa capacidade de dominar o outro, em favor de um mínimo de segurança de exercer alguma dominação. O que seria de mim se não tivesse direito de dar uma palmada no bumbum de meu filho, sem ser delinquente? E, no entretanto, a sociedade mudou tanto e a proteção do menor está tão requintada que duvido que hoje um pai sensato dê uma palmada na bunda de um filho. A não ser que ele veja, os vizinhos não estão em casa, não tem ninguém transitando na rua, não tem nada ligado. E ele confia que a mulher não vai dedurá-lo. Não é a mulher, dessas mulheres notórias que estão aí, que saem da cama para a redação do jornal. Muito bem, aí você pega, pá, e diz, não chore, desgraçado, cala a boca, cala a boca. Porque o choro do menino pode lhe levar para a delegacia de proteção do menor, pode fazer você cair no Estatuto de Proteção da Criança e do Adolescente, você pode perder o pátrio poder, você não sabe até onde vai a sua desgraça e o seu infortúnio. Porque eu, como pai, sou perverso quando bata. O sistema canalha que coloca em 10 metros quadrados, que caberia 10 pessoas, cento e tantas, esse não. Esse não. Esse está nos protegendo contra esta onda brutal da criminalidade que está ameaçando a nossa tranquilidade, os nossos bens e os nossos, com letra maiúscula e itálico, pá, negrito, pá, valores. Ora, se é assim, se eu não posso atribuir ao direito esse conteúdo moral, como eu vou aceitar? E é isso que me angustia. Porque o que é que está se tentando fazer em nome do direito, cada dia de uma forma mais perigosa? Eu ouvi a conferência de Silvio Capanema. Inteligente,
gostosa, um magistrado de primeira qualidade, como foi um advogado de primeira qualidade, um homem cheio de boas intenções, mas eu fico em pânico quando eu vejo falar que nós advogados, nós membros do Ministério Público, nós magistrados, desculpe, nós magistrados, estou falando nós, de um modo geral, vamos, através do direito novo ou renovado, redimir a sociedade e dar à sociedade a resposta de justiça pela qual ela angustia desde o dia em que Adão e Eva descobriram que estavam nus. Isso é uma mentira. Pelo contrário, nós somos um obstáculo à realização da justiça. Porque nós somos as pessoas formadas para cristalizar no tempo uma concepção do legal que nós mistificamos com o nome de justiça. Porque é a institucionalização de situações de privilégio que são inevitáveis numa sociedade humana, que coloca, de um lado, os incluídos e, de outro lado, os excluídos. Nenhuma sociedade só teve incluídos. Nenhuma sociedade só teve excluídos. Ela é essa mistura dinâmica de incluídos e excluídos. Os incluídos querendo colocar sempre as suas grades para que os excluídos não penetrem em suas mansões. E os excluídos sempre querendo ter suficientes instrumentos e ardis para ultrapassar essas grades e incendiar as mansões protegidas. Então a sociedade é uma permanente tensão. A vida política, a vida jurídica, a vida social, a vida econômica é uma permanente tensão. E se você gera desigualdades, você aumenta essa tensão. Você transforma aquilo que poderia ser um cozimento de verduras na explosão de uma panela de pressão. Então, na verdade, como disse um cientista político, mesmo a democracia não é solução para ninguém nem para nada. Porque a democracia não é um estado de coisas, é um processo. E um processo que se reveste de mil caras e de mil tonalidades. E ele dizia, as democracias verdes, em que já se eliminou de tal modo a desigualdade que quase que não há injustiças. Ele disse que os países nórdicos estão quase nessa situação. E realmente é. Há os azuis, onde as coisas ainda são transitórias, porque há segmentos incluídos muito grandes, mas os excluídos ainda existem. Ele disse que são a Europa, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, e há aqueles que são roxos. O que é uma democracia de roxo? É aquela em que os incluídos são muito poucos, os excluídos são uma multidão, e os incluídos cada vez mais querem excluir mais, e os excluídos cada vez mais se incluem menos. É o Brasil. É a América Latina. É esta nação que tem estatutos que salvam tudo. Estatuto da cidade, que restabelece a cidadania do morador urbano. O estatuto da terra, que resolve o problema do não proprietário. O estatuto do idoso, que me protege, como se eu não acreditasse. Eu sou uma pessoa tão realista que outro dia estava na ilha de Itaparica, precisei ir ao Banco do Brasil, resolver um problema, e quando conversei com o gerente disse, mas doutor Comum, o senhor não precisa perder tempo, o senhor com essa idade, o senhor tem privilégio, vá para o caixa. Ora, é uma agência pequena, num dia de feira, gente assim, a fila é enorme. Na hora que eu fui me encaminhando para o caixa, vi aquele vozeirão, quer quebrar a fila, velho safado? Eu nem olhei para trás, eu fiz de conta que não ia para o caixa, fiz assim. Agora, eu tive vontade, tanto que estou pensando seriamente nisso, vou comprar o Estatuto do Idoso, encadernar, e vou fazer como hoje se costuma fazer nas missas de festividade. Quando olha a palavra de Deus, aí todo mundo, palma, pá, pá, pá. Eu vou ver se consigo isso.
Vou agora fazer valer meus direitos de idoso com aquela coisa. Olha a palavra, olha aqui, ó. Palma, minha gente, palma. Ou seja, eu seria ingênuo se acreditasse que esse país com diarreia de leis resolve algum problema social, quando a diarreia de leis é para desidratar, não é a elite que produz as leis, que é uma diarreia diferente. A diarreia acampa quem provoca a dejeção. A elite brasileira tem uma diarreia que não faz mal a ela e campa os outros. A diarreia legislativa, Constituição cidadã, todo mundo com direito à saúde, todo mundo com direito à habitação, todo mundo com direito à educação, do idoso, todo mundo protegido pela lei e todo mundo desprotegido socialmente. Então, no Brasil ainda há uma dramaticidade muito mais intensa. É que nós temos um sistema positivado mentiroso, um espelho que deforma, como esses espelhos que às vezes colocam para a gente até a título de diversão. Eu me lembro mesmo, há muitos anos atrás, eu fui num parque de diversões que tinha uma série de espelhos e era uma coisa notável. Você chegava diante de um, ficava desse tamanhinho, chegava de outro, ficava comprido, de outro gordo, de outro torto. É uma beleza. Então, o sistema jurídico brasileiro positivado é um sistema que a gente se olha deformado. Então, o homem comum brasileiro, quando se olha no espelho do nosso sistema positivo, diz, puxa, como eu sou comprido, como eu sou forte. Quando ele vai, coitado, é um piloto. Ele diz, que bandidos, me mostraram o espelho errado. Então, o nosso sistema jurídico positivado é um espelho que deforma a imagem. É um sistema que mente do começo ao fim. Porque é um sistema jurídico sem participação social. O povo brasileiro nunca teve poder de se autorregular, desde o dia em que o Brasil foi descoberto até hoje. Quem disser aqui que, como cidadão, tem algum poder de participação é mentiroso. Ou pelo menos eu vou chamar de mentiroso por despeito, porque eu estou morrendo, já fui troço na vida, eu já fui secretário de Estado, eu já fui presidente da ordem, eu já fui, sou professor emérito, agora mesmo me colocaram como membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico. É troço, não tem remuneração, não tem verba para gastar, não tem gabinete, não tem chapa preta, mas tem membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico. Quem precisar de alguma colaboração para benefício do desenvolvimento social ou econômico do meu país, estou às ordens. Ora, se o direito que a gente chama de material, aquele direito civil, o direito comercial, o direito tributário, esses que regulam as nossas relações sociais, não tem nada a ver com a justiça, nem pode ter. E que quanto mais ele apelar para princípios, mais ele é o fim. Essa aqui é a verdade. Porque o que é o princípio? Você sabe como começa, mas quem garante como é que um princípio acaba? Ninguém. Então, a principiologia é uma das maiores ameaças à aspiração democrática de qualquer povo. E vou explicar por quê. Ora, se é assim no campo do direito material, o que será no campo do direito processual? Porque vamos tentar, numa visão muito rápida, que mergulhe meu tempo, me faça esse favor, numa visão muito rápida,
Para mim, direito é processo. Naquela coisa que eu já disse muitas vezes, que é um pouco chula, mas tem que ser repetida. Direito não é animal, não é vegetal, não é mineral. Não está no estado sólido, nem líquido, nem gasoso. Não tem estrutura atômica, nem molecular. Quem disser que ele existe é um chantagista. Porque mesmo que ele fosse espírito, ele tinha que ter qualquer composição. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas ele não consegue nem ser assombração. Porque ele não tem conteúdo, não tem. Direito é aquilo que quem tem o poder diz que é lícito ou ilícito. Pronto. Muito bem. Honrar pai e mãe. Eu sou um sacerdote na missa de domingo. O sujeito me ouve por tolerância. E ainda diz assim, que padre chato. Está falando há 15 minutos. Não tem autoridade. Mas se ele tivesse atrás, por exemplo, na Idade Média, o sacerdote era tão pouco desrespeitado quanto hoje. Tá doido? Por trás do sacerdote estava o poder institucionalizado do papado com uma ameaça muito visível, chamava-se Inquisição. Alguém sabe o que era tortura na Inquisição? Só que hoje, quem mata desse jeito é torturador e comete crime hediondo. Naquele tempo, quem matava por esse modo era canonizado. Estava a serviço da fé. Ora, meu Pai do céu, o que é então o direito? É isso, o direito é o discurso do poder. Agora, é um discurso maligno? Eu não sei, a sociedade politicamente é que gera esse discurso. Se a sociedade for frágil politicamente, esse discurso é de dominação e de opressão. Mas se a sociedade for politicamente forte, a dimensão de opressão desse discurso vai diminuindo. Esse discurso cada vez é menos opressor e mais coordenador de interesses. Ora, se o direito é processo, se o direito é uma coisa produzida, ele nunca está pronto. Porque vocês reparem bem uma coisa, eu tive essa experiência, eu comecei a viver, quantos minutos eu tenho? Me diga com sinceridade. Eu comecei a viver com a minha, eu era promotor em Santa Inês, fiz um esforço horrível num tempo em que eu era mais bobo do que sou hoje, para processar um presidente da UDN que era um grande fazendeiro. Muito bem, consegui a vitória do oprimido. Eita, o oprimido teve a favor dele a coisa julgada, o oprimido. O opressor chamou o oprimido e disse, vem cá, filhinho, você tem mulher e filho para criar. Você ganhou. Mas você acha que leva? Eu vou lhe prevenir. Se você ficar, já era. Vou mandar matar você. Ele aí me procura e diz, doutor Calvão, o que é que eu faço? Ele disse, se mande. Vocês vão de dizer que promotor chinfrim, eu podia garantir a vida daquele homem? Eu podia dizer quixotescamente, irresponsavelmente, resista! No outro dia ele era cadáver. E eu, para provar que foi esse fazendeiro que mandou matá-lo. Vocês viram agora esse que matou, que dizem que matou, eu nem sei, porque hoje a televisão, não precisa, graças a Deus, nós temos o judiciário mais rápido do mundo, que são os meios de comunicação. Eles, numa simples notícia, denunciam, instruem, sentenciam e transitam em coisa julgada. Fica essa perplexidade, esse homem sai da cadeia, quem o colocou na cadeia? A justiça. Quem o tirou da cadeia? A justiça. Desses magistrados, qual é o que deve ir para o muro das lamentações, para ser fuzilado? Quem prendeu ou quem soltou? A sociedade local respondeu, recebendo festivamente este homem. E viva! Quem é o louco? Quem prendeu?
Quem é o louco? Quem soltou? Quem é a louca? É a sociedade que endeusou? Então, a gente precisa parar um pouco para pensar nisso. E pensando nisso, qual é a conclusão a que a gente chega? O processo não tem nenhum objetivo de dar a cada um o que é seu. Quando se fala num processo justo, num processo eco, numa ordem jurídica justa, por mais bem que eu queira a esses meus ex-amigos, que hoje estão todos com raiva de mim, eu considero isso um crime. E só não os fuzilo porque não posso. Porque eu era capaz de, com toda a amizade que tenho, fechar os olhos e pá, matar. Eu não entendo como é que uma pessoa pode falar em processo justo e ter um escritório de advocacia na Avenida Paulista, com não sei quantos colegas, defendendo interesses os mais diversificados possíveis. Ou essa pessoa não acredita em processo justo, ou se acredita em um patife. E se eu acreditasse em processo justo, toda vez que eu patrocinasse o interesse de um cliente meu e fosse improcedente, eu devolvia a ele meus honorários e ia fazer uma penitência segundo a religião que eu tivesse e pedir a Deus que me perdoasse dos pecados, de eu ter sido instrumento de iniquidade. E, no entretanto, eu sei que há juízes corruptos, há juízes que recebem bola para dar decisão, há juízes analfabetos, incompetentes, que não sabem nem a língua portuguesa, há juízes preguiçosos e indolentes que não sabem droga de nada de dogmática jurídica. Há juízes que são incapazes de localizar num Código Civil, num Código de Processo Civil, um artigo que eles nunca manusearam. Há juiz que entrou com 23 anos, ainda com plena potência sexual na magistratura, e, no entretanto, ele acha que já pode decidir sobre interesses os mais relevantes da nacionalidade. É como eu disse uma vez, reunido com alguns magistrados, isso não é menosprezo aos magistrados. Porque a importância da magistratura numa democracia é fundamental. Democracia sem magistratura independente não existe. Mas eu perguntei a uma série de magistrados, eu digo, vocês todos decidem a respeito de negócios, de economia. Vocês sabem o que é moeda? O que souber me responder aí o que é moeda, levante. Ninguém teve coragem de levantar. E nenhum sabia o que era moeda. Porque 99% tem de moeda a noção de que moeda é isso que está aqui. Quando a moeda é uma coisa extremamente complexa, difícil de ser aprendida e impossível de ser disciplinada. E, no entretanto, as pessoas estabelecem numa Constituição que o juro não pode ultrapassar de 12%, e para salvar a Constituição cidadã, há quem acredite que é possível tabelar esse juro. Como se você pudesse já estabelecer na Constituição, que devia ser, que ninguém terá febre acima de 37 graus e meio, que era uma beleza. Quando o termômetro passasse de 37,5, puf, arrebentava. Acontecia o quê? O termômetro não marcava a febre, mas o doente morria. Então essa nossa mistificação jurídica é um crime contra a democracia. Nós estamos destruindo a democracia. Nós somos hoje aquelas pessoas contra quem a nação precisava se mobilizar para umas diretas já. Assim como as diretas já tiraram um militar da ilusão de que eles podiam saber o que era melhor para esse país, nós estamos numa urgência de tirar da cabeça dos juristas e dos magistrados a ideia de que eles sabem o que é melhor para esse país. Se nós continuarmos acreditando que não é a atividade política, não é a luta e o confronto, não é o risco social de trabalhar na defesa dos seus interesses e no alargamento de seu espaço social, que salva os homens e as nações, enquanto nós acreditarmos que decisões e normas salvam países, nós só vamos trabalhar em favor do status quo.
O nosso discurso libertário, na verdade, é uma forma de desmobilização política e fazer com que o oprimido, realmente oprimido, acredite que há uma via para a sua libertação que não seja a sua própria rebelião. Ora, então o que é que acontece? Acontece aqui, se o direito é um processo, na verdade, ou esse processo é arbitrário, ou esse processo tem que ser extremamente regulado para assegurar às pessoas um mínimo de garantia. Daí o constitucionalismo, que eu não vou nem tratar, porque já devo estar abusando do tempo, já está quase na hora de terminar. Mas um constitucionalismo que se transformou também numa erva daninha, porque é um constitucionalismo principiológico, e como princípio ninguém sabe o que é, e comporta todas as conotações possíveis. Hoje você tem uma democracia que deslegitimou o legislativo, uma democracia que deslegitimou o executivo e uma democracia que pretende dar ao judiciário uma predominância que ele não pode ter, nem de fato, nem de direito. Não pode ter de direito, que é a negação da teoria da democracia. E não pode ter de fato, porque nós sabemos, nós não somos crianças. Todo o aparato coercitivo e toda a autoridade e legalidade do judiciário assentam num sistema de dominação. Lógico que um juiz qualquer pode dar uma de romântico e não conceder uma reintegração de posse numa invasão do MST. Pronto, que coisa linda. Você que tem... Na minha terra agora nem aconteceu isso. Um delegado, um ex-delegado de polícia, uma pessoa da classe média, que com a esposa lutou muito e conseguiu uma propriedade, essa propriedade foi invadida. Ele conseguiu uma reintegração liminar. 6 meses depois invadiram de novo. Ele conseguiu outra reintegração liminar. Na terceira vez invadiram, ele meteu bala. Interessante. As 2 violações de decisões judiciais não mereceram sanção nenhuma. E até onde esse imbecil ainda é capaz de ler alguma coisa, todas as 2 figuras são ilícitos penais. Todas as 2. Houve uma sanção prevista para se tentasse um novo esbulho. Pois bem, quem está ameaçado de ir para a cadeia é o delegado. Muito bem, aí se diz assim, que jurisprudência progressista. Aí, ó, o valor, a função social da propriedade. Esses homens estão sem terra, esses homens estão sem poder sustentar seus filhos, esses homens estão marginalizados. E esse cachorro que conseguiu dinheiro como delegado e comprou uma propriedade, a propriedade dele é improdutiva. O que é uma propriedade improdutiva? É aquela que está no alcance mais fácil do movimento dos sem terra. Vamos ser realistas. Que ingenuidade. Mas o que é que acontece? Como eu digo, a decisão desse juiz vale a nível micro, mas a nível macro, o perfil fundiário do Brasil continua o mesmo. E enquanto esse delegado, que tem alguns hectares, é um inimigo que precisa ser policiado pela justiça principiológica, as potências estrangeiras, que têm 40 mil hectares no Brasil, no interior do Brasil, estão salvaguardadas, absolutamente salvaguardadas. As ONGs a serviço de interesses estrangeiros, que já conseguem que em algumas tribos indígenas os brasileiros tenham dificuldade de ter contato com os índios, também estão inatingíveis. O sistema financeiro perverso que está colocando contra a parede bancários, oferecendo a eles 8,5% de aumento, 8,5 para ser mais técnico, debochando quando do outro lado
da moeda estão os lucros fantásticos que eles obtêm. E, no entretanto, a imagem que está se criando cada dia para nós é ódio dos bancários, não dos banqueiros. Porque os banqueiros estão anônimos, lá longe, lá no paraíso celeste. Eles são o Pai, o Filho e o Espírito Santo em que a gente crê, mas não vê. Mas os bancários são aqueles desgraçados que precisam pagar a nossa aposentadoria. Eles têm uma cara tão miserável como a nossa e eles estão ao alcance do nosso ódio. Ainda tem mais isso. O ódio passional se dirige não contra quem é o causador do mal, porque o causador do mal sempre está fora do alcance do injustiçado. Então, a revolta do injustiçado se transforma em vindicta, sem nenhum sentido e sem nenhum alcance político. O que é que eu quero dizer para agora terminar, pelo amor de Deus, que eu não vou ficar aqui. Eu quero dizer que está na hora da gente compreender que o processo é regulado democraticamente no seu sentido mais radical. E um processo democrático é um processo rico de contraditório, rico de seguranças quanto ao juiz natural, incompatível com essas evidências que permitem antecipação de tutela, e uma antecipação de tutela que vem aí, canalha, de uma geração que está traindo a democracia no Brasil, de uma geração que está jogando no lixo todas as nossas garantias constitucionais, porque vem aí uma antecipação de tutela que já pode ser concedida como cautelar preparatória. E que se você, dentro de 60 dias, não propuser a ação principal, e olha que diz que quem não sabe quem propõe, se é quem foi beneficiário da tutela antecipada ou quem foi prejudicado com tutela antecipada, ela transita em coisa julgada. Então, nesse país de mentira e de farsa, que tem a Constituição mais rica de garantias, no tocante às garantias do devido processo legal. Uma Constituição que exige, sob pena de nulidade, que a sentença seja fundamentada. Uma Constituição que diz que ninguém será atingido no seu patrimônio ou na sua liberdade sem as garantias do devido processo legal. E, no entretanto, é nesse país onde há um juizado especial em que os magistrados não precisam nem mesmo respeitar a lei. Não precisam nem mesmo conhecer a lei. Podem fazer como uma juíza me disse certa vez, eu magoado com a decisão que ela deu contra um cunhado meu, invocando um artigo do Código Civil do velho. E nem o novo me salvava, não adiantava. Quando eu dizia a ela, mas excelência, e esse artigo do Código? E ela olhava para mim com a ternura que as mulheres geralmente têm. Eu disse, mestre, aqui é diferente. E eu descobri isso, realmente, aqui é diferente. Se ela fosse uma grosseira, ela dizia, sabe de uma coisa? Quem manda aqui sou eu. Mas você veja o que é a pessoa civilizada, educada e politizada. Ela virou-se para mim com uma ternura. Ela era uma mulher bonita, naquela idade intermediária, que é a grande idade. Olhar para mim assim, era uma morena bonita, uns olhos castanhos, grandes, olhar para mim, me seduziu. Na hora me seduziu. Eu só pude recorrer depois que saí do fascínio imediato. Virasse para você e dizer assim, mestre, aqui é diferente. Vocês vão de dizer, mas isso foi no juizado especial. Que bobagem. Na justiça comum, o magistrado diz, aqui é diferente. No Tribunal de Justiça, aqui é diferente. No Superior Tribunal de Justiça, aqui é diferente. No Supremo, aqui é diferente. E agora já descobriram, o Superior Tribunal de Justiça já descobriu uma coisa, é que em nome da verdade real, no momento em que ninguém acredita nem na verdade, pois ainda se acredita na verdade real. Então é uma verdade mentirosa e uma verdade real. Em nome da verdade real, o Superior Tribunal de Justiça quer ir até
a instrução do primeiro grau. Ora, o que é que eu quero então dizer a vocês? Estamos sendo iludidos. Democracia é participação. Democracia é poder de influenciar decisões em qualquer nível, legislativo, executivo ou judiciário. Democracia pede um mínimo de condição de igualdade. Não há democracia entre desiguais. E, no entretanto, nós temos uma democracia em que nós sustentamos num discurso que é pecaminoso, de que nós não precisamos gerar igualdade na sociedade para que haja democracia e justiça democrática, mas que nós da elite, nós privilegiados, eu, este cachorrão que está aqui, que tem uma aposentadoria, eu sou um exemplo vivo desse Brasil canalha. Eu me aposentei como professor da universidade pela compulsória, sou professor emérito de minha escola, me orgulho de ter sido professor que me doei a meus alunos. Minha aposentadoria, desculpe a palavra, mas está gravando, não tem? Tem que gravar. É uma merda! Agora, eu como membro do Ministério Público, servi aos poderosos, meti na cadeia os fracos, nunca pude meter na cadeia os poderosos. É como eu disse quando me despedi do Ministério Público, saio um pouco ambíguo, com orgulho de ter cumprido o meu dever e com uma vergonha tremenda de ter cumprido o meu dever. Porque cumprindo o meu dever, eu coloquei na cadeia os que estupravam crianças, e nunca coloquei na cadeia quem estupra meu país impunemente há muitos séculos. Então, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte: não cometam um crime que eu cometi. Vocês são jovens, vocês têm um futuro pela frente, mas eu não vou dizer a vocês que vocês têm um futuro asfaltado. Vocês têm um futuro mais esburacado do que as estradas brasileiras. Vocês vão trafegar por ela com risco de vida e com perdas patrimoniais. Mas se vocês não tiverem a audácia de reasfaltar e recuperar essas estradas, o Brasil não é país do futuro, não é país do presente e não pode ter nenhum orgulho de ser país do passado, porque o passado do Brasil não orgulha ninguém. Então, o que eu quero dizer a vocês que é preciso que nós, profissionais do direito, de uma vez por todas, recuperemos uma virtude que pelo menos essa minha geração teve. Minha geração foi uma geração de juristas que não acreditavam no direito dissociado da luta política e do compromisso político. É preciso que as faculdades de direito retornem para aquele papel magnífico que é o de ser a consciência política da nação. Porque nenhum outro profissional pode realizar essa missão. Nenhum outro profissional, para exercer a sua profissão, terá que enfrentar os compromissos políticos, os compromissos éticos e os compromissos humanos que o profissional do direito tem que cumprir. Esteja ele onde estiver, como advogado, como membro do Ministério Público ou como magistrado. Porque cada vez que a gente postula, cada vez que a gente se manifesta num processo, cada vez que a gente decide num processo, a gente não está decidindo no âmbito da dogmática. A gente não está decidindo no âmbito dos princípios.
a gente está atingindo uma pessoa concreta. Alguém que nasceu, viveu, vive e vai morrer. Que tem uma história pessoal irrepetível e que a gente não tem direito de, nessa história pessoal irrepetível, ser aquela solução de continuidade que muitas vezes muda um destino e muitas vezes eliminam todas as crenças e todas as esperanças. Se a gente medisse o nível de responsabilidade que a gente tem quando postula, o nível de responsabilidade social que a gente tem quando opina, o nível de responsabilidade que a gente tem quando decide, não haveria tanta faculdade de direito, nem haveria tanto profissional do direito. Porque ou nós, ao lado de nosso interesse pessoal, que é humano, necessário, de através da nossa profissão criarmos um espaço na sociedade para nós, um status. Ai daquele que não deseja um status, uma posição e uma presença significativa na sociedade dele. Mas se nós fizermos isso, descomprometidos com a função que justifica aquilo que nós somos, nós teremos traído a nossa história pessoal, teremos traído também a história da espécie humana. E nós não podemos fazer isso, porque, terminando pelo começo, infelizmente, nós perdemos a proteção dos instintos. Somos obrigados a refletir, somos obrigados a assumir a responsabilidade pelos nossos atos. E nenhum de nós pode dizer, na hora do acerto de contas, como essa juíza me disse, aqui é diferente. Muito obrigado.